Push-pull. Se tu faz parte da comunidade da sedução, com certeza tu já ouviu falar nesse termo. Se tu ainda não faz, então eu tô prestes a te apresentar algo monstruoso, no bom sentido, claro. Na minha humilde opinião, o push-pull é a segunda técnica mais pesada já criada. E a primeira eu vou te falar daqui a pouco. A tradução de push-pull significa empurra e puxa. Isso significa que o puxa é uma investida da tua parte e o empurra é uma demonstração de desinteresse, o que seria o contrário da investida. Isso pode ser usado e adaptado de diversas maneiras. Essa técnica é extraída das interações sociais de day game ou de baladas que eu comecei a adaptar e caiu muito bem no jogo online. Presta atenção na situação que eu vou te descrever para que tu me entenda, e depois a gente adapta. Geralmente eu usava muito o push-pull quando eu estava numa festa e eu tinha poucos segundos para ter a atenção dela e para gerar atração. Então, supondo que eu esteja conversando com uma menina cara a cara, eu estou fazendo o possível para ter contato físico com ela. Eu toco ela no braço, no ombro, sempre de maneira sutil. E aí do nada eu boto as mãos na cintura dela e puxo ela para perto de mim. Tenta imaginar a cena, até encostar em mim, mas lógico, sempre de maneira sutil. Segundos depois de fazer isso, ao invés de continuar progredindo, eu afasto ela de mim. Com as minhas mãos ainda na cintura dela, eu posso afastar ela novamente de maneira mais brusca. Eu trouxe ela para perto e eu empurrei ela para longe. Nesse contexto, o trazer para perto seria o puxa e o empurrar para longe o empurra. Qual é o princípio disso? No momento em que eu empurro ela para longe, a tendência é que ela volte atrás e corra atrás de mim. A tendência não significa que sempre vai dar certo. E também fica implícito na cabeça dela de que eu posso afastar e empurrar, de que eu estou no comando. Sempre que eu tenho uma mulher interessada por mim, eu estou mantendo um contato constante com ela. Quando eu me afasto, ou quando eu faço um push-pull com ela, geralmente ela corre atrás de mim e investe em mim. Mais um exemplo para que tu realmente entenda. Se tu tá indo lentamente beijar uma menina, tá se aproximando da boca dela bem devagar, e aí quando tu chega perto, ao invés de tu beijar ela, tu para e se afasta bruscamente. Ela estava achando que tu ia beijar ela, mas não beijou. E ela vai ter uma reação automática em que ela toma a atitude para te beijar. Isso não deixa de ser um push-pull também. Esses foram exemplos de push-pulls rápidos a curto prazo e, como eu disse antes, podem ser aplicados de diversas formas. Tu pode fazer isso a longo prazo também. Essa técnica tem muitos efeitos na mulher, mas ela tem dois objetivos principais: criar bloqueios e gerar confusão. Vai acontecer muito de tu não conseguir avançar no jogo, ou às vezes tu dá alguma investida e tu vê que ela não surte nenhum efeito. Tu percebe que apesar de tu estar se mostrando um homem seguro e confiante, tu vê que não está gerando atração, e isso é normal acontecer. Nesses casos, cai muito bem o uso do push-pull, onde tu vai criar uma barreira e a mulher tende a querer passar essa barreira. Funciona mais ou menos assim. Existe uma interação entre vocês. Vocês estão se aproximando naturalmente, mas não está se criando atração. Aí tu vai lá e se afasta. Fica um tempo sem falar com ela, some do mapa, desaparece, fica offline, não responde, deixa ela perceber que tu sumiu. É ótimo quando vocês estão numa conversa interessante e tu para de responder do nada e some, deixa um tempo sem falar com ela, ela vem falar e tu não responde. Faz ela se sentir um pouquinho ignorada, sempre de maneira sutil. Passando um tempo, tu volta com força total, falando como se nada tivesse acontecido, sem se justificar do porquê tu não falou com ela todo esse tempo. É normal que ela vai estranhar isso, mas foda-se. O princípio é que quando tu tá criando uma interação, chega a um ponto em que ela para de evoluir, fica estagnada, e aí tu se afasta, e depois tu se reaproxima. A grande sacada é que nessa reaproximação, tu vai estar mais próximo do que tu estava antes de se afastar. Esse modelo de push-pull cai muito bem quando a menina não está respondendo bem, quando tu nota que a coisa deu uma esfriada. E aí eu já sei o que tu está se perguntando aí.
E se quando eu voltar a falar com ela, ela não responder mais? Isso é um risco que se corre. Toda técnica vai ter um risco, nada vai ser 100% certo. Nós não estamos projetando a planta de uma casa ou fazendo cálculos que precisam ser exatos. Nós estamos lidando com pessoas, com reações e sentimentos. E nada disso é algo exato. A segunda forma de aplicar o push-pull é gerar confusão. Confusão por si só é um gatilho mental, e eu vou falar sobre isso mais adiante. Deixou uma menina confusa? Ponto para ti. Gerar confusão é bom porque força a pessoa a pensar sobre os motivos de uma determinada reação ou atitude. E aí, tu tá fazendo a pessoa pensar em ti mesmo quando tu não tá falando com ela, e isso é ótimo. Nessa aplicação, tu não vai começar pelo empurra, e sim pelo puxa. Tu vai primeiro se aproximar e depois se afastar, que é o contrário do exemplo que eu dei antes. É como se tu criasse uma dependência, seja ela sexual, emocional ou social, e depois tu tira isso da pessoa. É como dar um pirulito para uma criança, tu dá para ela, deixa ela sentir o gostinho e depois tu tira. E vai causar um efeito enorme nela. Eu reconheço que isso é algo bem agressivo e tem um certo risco de não dar certo. Mas se tu tem um estilo mais cafajeste, ele cai muito bem. As pessoas tendem a aceitar melhor. Elas pensam, nossa, esse cara é um cafajeste, ele brinca com os meus sentimentos e é exatamente isso que eu gosto nele. Eu usei isso muitas e muitas vezes, e o resultado que eu tinha eram meninas que me amavam e me odiavam ao mesmo tempo. E sabe qual é o resultado disso? Sexo. No vídeo Como Pegar Mulher pelo WhatsApp, que tá no meu canal, eu dei uma palhinha sobre isso. Lá eu falo em fazer uma mini declaração e depois se afastar. O que eu quero dizer com isso? Vocês estão tendo uma interação normal, e aí de forma imprevisível, ou seja, quando ela menos espera, tu dá uma investida enorme nela. O que tu vai falar vai depender muito da fase em que vocês estão. Não adianta fazer isso na primeira conversa, por exemplo. De qualquer forma, tu vai falar algo do tipo: olha, fulana, eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Primeiro que eu sinto muita atração por ti. Por mais que eu tente disfarçar, eu não consigo. E o segundo é que eu me sinto conectado a ti. Logo nas primeiras conversas que a gente teve, parecia que a gente se conhecia há anos. E eu te acho uma pessoa muito interessante e eu realmente tô a fim de te conhecer melhor. Pronto, já deu um nó na cabeça dela. É muito importante que tu fale isso sem parecer sarcástico e que tu não dê importância para a resposta. Ela pode falar, nossa, que legal, eu também tô interessada em ti. Como ela pode ser indiferente. Não interessa o que ela fala, tu plantou a sementinha e ela vai fazer efeito daqui uns dias. E logo depois de tu falar isso, nem dá nenhuma continuidade na conversa, apenas desaparece. Não responde, não esteja disponível e não fala com ela. Não fala com ela. Faz isso uns 3 dias e nesses 3 dias eu te garanto que ela vai passar o tempo inteiro pensando naquilo que tu disse. Tu criou uma dependência emocional. Ela não vê a hora de tu voltar para ela falar contigo. Tu pode optar também por não sumir e ao invés disso ser um cara extremamente frio e ambíguo. Só que isso não vai ter tanto resultado como se tu sumisse. O teu objetivo vai ser criar na cabeça dela um pensamento mais ou menos assim: nossa, mas ontem ele me falou tudo aquilo e hoje ele tá estranho, por que será que ele tá assim? Por que será que ele falou aquilo? Será que ele tá interessado mesmo? E ela vai ficar fazendo esforço para desvendar qual é o mistério que tem por trás dos teus comportamentos ambíguos. Isso vai gerar tensão sexual pra caralho. O push-pull é basicamente isso, ser quente e ser frio, se aproximar e se afastar. Às vezes tu vai causar reações boas, às vezes tu vai causar reações ruins, mas o que interessa é que tu vai causar reações fortes. E isso é ótimo para que uma sedução aconteça. O push-pull está bastante relacionado ao gatilho mental da confusão e ao princípio do jogo passivo da ambiguidade. Ambos vão ser detalhados mais adiante. Eu te dei uns 3 ou 4 exemplos nesse vídeo, mas tu não deve seguir isso ao pé da letra. Tu deve entender a essência da técnica e embutir isso na tua comunicação, como foi explicado no primeiro vídeo desse módulo.
Tudo se resume em se aproximar e se afastar, em gerar confusão. Tem muitos caras que confundiram o push-pull como tratar bem e tratar mal. Eu posso te dizer que isso não dá um bom resultado. Em hipótese alguma, trate uma pessoa mal. Nunca. Ao invés de tu ser mal educado, ser arrogante com ela, apenas seja um pouquinho ausente. Existe uma linha tênue entre jogo de sedução e manipulação mental, então use com sabedoria.